Bom, boa noite a todos, aos encarnados e desencarnados, e especialmente a todo mundo que está aqui hoje, vibrando positivamente, para que eu possa falar alguma coisa de bom para nós, tá? Que eu também falo para mim, em primeiro lugar. Meu nome é Messênia, eu sou psicoterapeuta holística, eu sou escritora, eu sou trabalhadora espírita do grupo Espírita André Luiz. Eu sou aprendiz de espírita, acho que essa existência inteira, pelo menos, e espírita convicta desde os 18 anos. Né? E vim falar para vocês hoje um pouquinho sobre a lei de amor. Inclusive, eu acho assim interessantíssimo como que a sintonia está perfeita. Porque algumas coisas que eu separei para dizer, você falou na oração. E se a gente pudesse pegar a sua penúltima música, entendeu? Tem algumas coisas ali que eu achei assim, fenomenal. Falei, se a gente pudesse pegar a sua penúltima música que você falou sobre o amor, foi perfeito, tá? Talvez se eu conseguir lembrar, eu posso fazer a ligação. Tá? Mas vamos lá. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 11, o tema é amar ao próximo como a si mesmo. Tá? O item 8, do item 8 ao 10, nós temos como título a lei de amor. E aí fala assim, o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Então, é muito comum nós ouvirmos a frase de Jesus é amor. Todo mundo já deve ter ouvido essa frase, né? Isso, pelo nosso estudo da gramática, é uma metáfora. A gente faz uma comparação para poder explicar alguma coisa, né? Então, quando a gente fala Jesus é amor, a gente quer dizer o quê? Que a melhor palavra que existe para representar os ensinamentos de Jesus é a palavra amor. E aí, o que é o amor? De acordo com o Evangelho, tá? O amor é um sentimento. E aí, o que é sentimento? Vamos tentar traduzir. Tá? O Evangelho fala assim, os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Tá? Então, na sua origem, inicialmente, o homem possui instintos. Tá? Conforme a gente vai avançando, conforme a gente vai evoluindo, esses instintos se transformam em sensações. E conforme nós vamos nos instruindo e nos purificando, se transformam em sentimentos. E o mais delicado e elevado desses sentimentos é o amor. Tá? Então, olha só. No nosso processo evolutivo, a primeira coisa que nós temos são os instintos. Infelizmente, ainda perseveram em muitos de nós, para eu não falar na maioria. E aí passamos a ter as sensações, nos purificando e nos instruindo, conforme até está no Evangelho um pouquinho mais para frente ou para trás, está lá, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Conforme vamos nos instruindo, a gente passa a ter sentimentos. E o mais delicado e evoluído é o amor. Então, se o amor é o ponto mais evoluído das nossas emoções, cabe fazermos a seguinte reflexão. Somos efetivamente capazes de amar? Que nós costumamos dizer assim, eu te amo, né? Geralmente de modo bem falso, né? Mas se a gente for analisar exatamente o que é o amor, nós já chegamos no ponto de amar? Nós já conseguimos amar? Quando se fala em amor, não é no sentido vulgar da palavra, né?
O amor, nesse sentido relatado no Evangelho, é o sol interior, tá? Que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. Gente, olha que coisa magnífica. É o sol interior, a nossa luz própria. Alguém já parou para refletir sobre isso? Eu fiquei assim, eu já estudei muito esse capítulo, esse item, inclusive não faz muito tempo, a gente discutiu muito no Evangelho no Lar em Casa, esses 3 itens sobre a lei de amor, e eu fui pesquisar um monte de coisa porque a gente não entrava no acordo em algumas situações, mas assim, parece que eu não li essa parte. Quando eu fui estudar de novo para falar hoje, eu fiquei pensando, sol interior, olha que coisa linda. Nós somos centelhas divinas. Nós somos deuses. Todos nós possuímos o nosso sol interior, a nossa luz própria. Isso está relacionado ao amor. Então, se nós cultivarmos o nosso sol interior, eu faço a primeira pergunta. Nós já conseguimos amar a nós mesmos? Nós já conseguimos cultivar a nossa luz própria voltado para nós mesmos? Então, em primeiro lugar, nós temos que amar a nós mesmos, cultivarmos essa nossa luz própria para nós mesmos, para depois a gente chegar a amar o próximo. E se nós ainda não encontramos a nossa luz interior, a gente não pode dizer que a gente ama o nosso próximo, muito menos como a nós mesmos. Aí eu faço a seguinte pergunta: e aí? Como é que a gente faz para encontrar esse sol interior? Como é que a gente faz para cultivar esse nosso sol interior? E você falou sobre isso. A gente primeiro precisa fazer o quê? Se conhecer, né? Olhar para dentro de nós, saber o que nos faz bem, o que nos faz mal, o que nos ilumina. Como que a gente faz isso? Pelo autoconhecimento, que foi o que você falou na prece, né? Então, quer dizer, só a partir do momento que nós nos conhecemos, que nós olhamos para dentro de nós somos capazes de trabalhar para aumentar esse sol interior, tá? Aumentar essa nossa luz, que é o verdadeiro amor. E aí eu faço a seguinte pergunta: como? Porque assim, tudo que a gente lê, tudo que a gente estuda, dificilmente alguém responde como fazer, né? Perdão. E aí eu falo assim, como? Como que a gente trabalha isso? E aí eu fiz alguns exemplos, tá? Quando nós fazemos coisas que nos satisfazem, que nos deixam bem, nós estamos trabalhando pelo nosso sol interior. Nós estamos trabalhando para nos sentirmos bem. Quando nós convivemos com pessoas que nos fazem bem, nós estamos trabalhando para aumentar o nosso sol interior. Quando nós trabalhamos a religiosidade dentro de cada um de nós, veja bem, eu estou falando religiosidade, que pode ser dito espiritualidade, tá? Não tem rótulo. Qualquer um, desde que você se sinta bem. Nós estamos fazendo o quê? Nos melhorando e trabalhando o nosso sol interior. Quando nós elevamos os nossos pensamentos, o nosso padrão vibratório, nós estamos fazendo o quê? Trabalhando o nosso sol interior. Quando nós praticamos a caridade, nós estamos fazendo o quê? Trabalhando o nosso sol interior. E aí tem muitos mais outros exemplos que vocês até vão responder isso melhor do que eu, porque eu não conheço vocês. Eu estou falando sobre mim, né? Cada um de vocês vai refletir, vai fazer o autoconhecimento, vai virar para dentro de vocês e vai descobrir a forma de melhorar a luz interior de cada um. Aí, seguindo o Evangelho, está falando assim: a lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Gente, ó, vai aprofundando cada vez mais. Substituir o individualismo. Alguém aqui pode se dizer individualista? Alguém tem coragem de levantar a mão e falar, eu sou individualista?
Bom, a gente vai falar assim, mas eu não sei o que é individualista, então eu não posso falar se eu sou ou não. Então eu fui procurar no dicionário, tá? Então no dicionário fala assim, individualismo, tendência, atitude de quem vive exclusivamente para si, demonstrando pouca ou nenhuma solidariedade. E dá como exemplo ou como sinônimo o egoísmo. O egoísmo não é à toa que está no item 11 do mesmo capítulo do Evangelho, em sequência, tá? Também fala sobre egocentrismo. Então, olha só, viver exclusivamente para si sem demonstrar solidariedade. Quantos de nós estamos anestesiados pela indiferença? Quantos de nós estamos acostumados a ver desgraça, especialmente na televisão, né? Que eu deixei de assistir televisão. Eu só assisto eventualmente algum filme, do resto eu assisto coisas no YouTube, palestras educativas e tal. Bem raro eu assistir televisão. Mas assim, no dia a dia nós somos viciados na televisão e nas desgraças que ela nos mostra. Isso acaba gerando o que na gente? A gente acaba ficando indiferente. Então, se o nosso vizinho está passando por alguma dificuldade, se estatelou no portão, se quebrou inteiro, tanto faz quanto não fez, né? Se a gente ouve o outro vizinho gritando, pedindo por socorro, tanto faz quanto não fez. Geralmente nós vamos pensar assim, não é comigo, não tem nada a ver com isso. Então, com a desculpa de nós não invadirmos a privacidade alheia, nós nos voltamos para o individualismo. Nós nos voltamos para o nosso próprio ego, para os nossos próprios umbigos, deixamos a solidariedade de lado. E aí eu falo, como que a gente pode substituir, então, esse nosso individualismo? Trabalhando a caridade, né? Fazendo um serviço voluntário, que não deixa de ser trabalhar a caridade, mas é algo mais específico. Dando uma atenção aos nossos familiares e amigos, que eu tenho certeza que muitos aqui pagam para não fazer isso, né? Fazendo um exercício de olhar ao nosso redor, olhar o próximo, olhar para o próximo. Por que chama exercício? Porque tudo é treinamento. Tá? Não só a prática de atividade física é exercício. Tudo que fazemos para nos melhorarmos é um exercício, é um treinamento. Porque nós não nascemos prontos. Nós nascemos simples e ignorantes. E nós estamos evoluindo com o passar do tempo. Tá? Então a gente tem que treinar a ser solidários também. No lugar do individualismo, integrar as criaturas. Como podemos integrar as criaturas? Como podemos nos integrar? Vou dar um exemplo. Num centro espírita, nós podemos integrar os trabalhadores, convidando-os para outras atividades além daquelas que eles estão acostumados e que conhecem. Tá? Em nossa família, nós podemos integrar os membros da nossa família fazendo um almoço em conjunto, por exemplo. Né? Às vezes, dentro de uma própria casa, que a gente chama de família nuclear, os membros, geralmente são poucos, não convivem. Cada um tem um horário, cada um come num horário diferente. Às vezes, o fato de comermos juntos na mesa já é uma forma de integração. Família ampliada, fazer um almoço a cada tanto tempo, ligar, ir visitar alguém, né? Nos nossos trabalhos, como é que a gente pode integrar as pessoas? Podemos integrar as pessoas evitando fofocas desnecessárias, críticas desnecessárias, julgamentos desnecessários, porque tudo isso afasta ao invés de integrar as pessoas. Né? Então, eu vou repetir o que está no Evangelho. A lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Então, quando nós trabalhamos o nosso individualismo sendo solidários, integrando as pessoas, nós acabamos com as misérias sociais.
E o que são essas misérias sociais? Eu entendo que essas misérias sociais, elas estão muito mais relacionadas ao sentido espiritual do que ao sentido material, tá? Então, por exemplo, vícios morais seriam misérias sociais, egocentrismo, personalismo, a pessoa que se acha melhor do que a outra, né? Falta de acolhimento. Quantos de nós já passamos pela situação de, às vezes, ir a um determinado lugar, buscar auxílio e sermos mal acolhidos? Inclusive, esses tempos atrás saiu um texto sobre isso na Agenda Espírita. Fui maltratado na casa espírita, né? E muitos citam que aconteceu isso em determinado momento das suas vidas. Isso não pode acontecer. Isso é falta de solidariedade, isso é excesso de individualismo, e isso nós não estamos trabalhando para acabar com as misérias sociais. Tá? Falta de compreensão seriam misérias sociais, especialmente com as dificuldades alheias, brigas, invejas, etc. Vamos lá. Prosseguindo no Evangelho. Feliz daquele que, no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Então, se a gente substitui o individualismo pela integração, acabamos com as misérias sociais, nós fazemos o quê? Acabamos com o sofrimento dos nossos irmãos. Mais para frente, tá? Nesse mesmo grupo de estudo, do 8, 9, 10, esses itens do Evangelho, ele vai explicar quem são os nossos irmãos. Tá? Então, depois a gente fala sobre isso. Mas eu falo assim, vamos lá. Amando, pela lei de amor, nós somos capazes de acabar com o sofrimento dos nossos irmãos. Alguém já pensou nisso? Alguém já pensou no que nós podemos fazer, o que está nas nossas mãos em fazer nesse sentido? O quanto nós podemos fazer? Porque muitas vezes, com a desculpa de sermos humildes, de nos acharmos pequeninos, nós deixamos de fazer o que podemos fazer. Será que nós nos acharmos superiores aos outros, isso ajuda alguma coisa? Isso é acabar com o sofrimento alheio? Será que a gente achar que para a gente acabar com o sofrimento alheio, nós temos que ter um carro melhor, um salário melhor, ou qualquer coisa dessa? Será que isso seria grandiosidade suficiente para acabar com o sofrimento alheio? Não, gente. É uma coisa bem simples, que é a lei de amor. Fazer o bem, fazer com que o próximo se sinta bem, fazer com que o outro pare de sofrer. Isso é a lei de amor. E isso é o que faz acabar com o sofrimento alheio. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Gente, quando amamos realmente, tá? Nós não ficamos angustiados, não ficamos tristes, não ficamos melancólicos, não ficamos depressivos, não ficamos inseguros, não trazemos doenças psicossomáticas, tá? Não acarretamos problemas de saúde física e geralmente curamos as nossas enfermidades. Eu ia pesquisar, só que não deu tempo. O que acontece? Eu tenho certeza absoluta que eu estudei alguma coisa a respeito de como aumenta, de como melhora o sistema imunológico quando a pessoa está amando. Tá? Então, assim, isso já foi trabalhado cientificamente, isso já foi estudado. E é uma verdade. Então, isso é para quem ama verdadeiramente. Para quem ama verdadeiramente, seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. O que quer dizer ser transportado fora de si mesmo, gente? Quer dizer que a pessoa se sente livre, livre da nossa prisão corporal. Se sente leve, feliz, tranquilo, com um grau de consciência elevado, tá? Como se estivesse num degrau mais alto da escada evolutiva. Tá? Como se tivesse subido um pouquinho a mais. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos
bárbaros se emocionaram e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo. O que quer dizer isso? Os povos daquela época eram extremamente atrasados e bárbaros, mas eles chegaram a se emocionar, tocou o coração deles. E os cristãos, tá? Por que a palavra mártires? Porque foram enviados aos martírios, né? Eles tiveram esperança suficiente para se entregar aos suplícios que eram necessários naquele momento, na época de Jesus. Um pouquinho depois, né? Agora, fala uma coisa para mim. Por que eles estavam cheios de esperança? Porque eles sabiam, eles tinham fé, eles sabiam que a vida não terminava ali. Eles sabiam que a verdadeira vida não é essa aqui material, mas é do lado de lá. Isso aqui é apenas um estágio. É um período que nós estamos vivendo. Eles já sabiam isso naquela época. Eles já tinham fé, eles já tinham amor. Então, os martírios físicos que eles enfrentaram não eram nada comparado à lei de amor, comparado à verdadeira vida, comparado à verdadeira fé, tá? Comparado às maravilhas dos ensinamentos de Jesus. Não significavam nada aos sentimentos de solidariedade, de leveza que invadiam a todos. Por isso que eles iam para o martírio cantando. Tá? E aí, se a gente analisar para o dia de hoje, quando a gente tenta fazer o bem, quantos obstáculos nós enfrentamos? Quantas dificuldades nós enfrentamos? Quantas lutas nós temos que travar para fazer o bem nos dias de hoje? Mas e o que vem depois? Então, tudo isso que a gente enfrenta de dificuldade, de luta, de obstáculo para fazer o bem, não significa nada perto do sentimento de que a gente ajudou a minimizar o sofrimento de alguém. Perto da gratidão que a gente experimenta de ver que a pessoa melhorou, que a situação está melhorando. Perto, às vezes, de curas, do alívio que a gente consegue levar. Então, aplicado aos dias de hoje, essa lei de amor, todo o nosso sofrimento e dificuldade para a gente fazer algo de bom para o outro, para nós não tem significância. Porque o fazer bem ao outro nos faz tão bem, mas tão bem, que supera tudo. Isso é a verdadeira lei de amor, isso é o verdadeiro desprendimento, solidariedade, se libertar do individualismo. Vamos dar continuidade, fala assim. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois esta palavra ergue a laje das sepulturas vazias. É a reencarnação, que, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Ela já não conduz mais aos suplícios, aos martírios, mas sim à conquista do seu ser, elevado e transformado. Então, o sangue resgatou o espírito e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Eu li um trecho maior do Evangelho, porque eu já tinha explicado um pedacinho e vou continuar a explicação. Então, olha só, por que os cristãos entregaram o seu suplício? Porque diante da lei de amor, da primeira palavra divina, eles já conheciam a segunda palavra divina, que era a reencarnação. Eles já tinham a fé na vida após a vida. Eles sabiam que aquilo era algo passageiro. Tá? Eles sabiam que a nossa vida aqui, na verdade, vida verdadeira está no outro plano. Né? Eles tinham o conhecimento que muitas vezes nos falta. Mesmo tanto que a gente estuda, nós nos instruímos, estamos estudando o tempo inteiro, nós nos deixamos de interiorizar isso. É isso que falta para nós, mas eles já tinham isso. Tá? O nosso patrimônio intelectual segue conosco, mesmo após o túmulo. Então, o que nós aprendemos, nós não perdemos jamais. Por isso que nós temos que nos esforçar por aprendermos cada vez mais. Porque isso a gente não perde. Diferente dos bens materiais que podemos ter hoje e amanhã podemos não tê-los. Tá? Quando ele fala aqui, ó,
que o sangue resgatou, salvou o espírito, e o espírito deve agora salvar, resgatar o homem da matéria. Isso é o quê? É que esse nosso entendimento em relação à reencarnação, nós precisamos nos libertar do materialismo. Nós precisamos nos libertar dessa nossa sociedade de hoje que só pensa em ter, que é bom nada. O negócio é ter, amealhar bens materiais, apenas isso. Tá? É importante a gente lembrar que nós não retrocedemos, nós não voltamos ao tempo. Nós podemos estacionar, mas nós estamos aqui para evoluir. Tá? E por isso que nesse item do Evangelho esclarece sobre essa evolução: instinto, sensação e sentimento. E sentimento máximo, o amor. Tá? Disse Liseu que, na sua origem, o homem possuía apenas instintos. E aquele em que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada. Então, assim, quando nós nos deixamos ainda dominar pelos instintos, nós estamos menos evoluídos, nós estamos mais perto do início da jornada do que do fim, mais longe do processo evolutivo. E um dos instintos que mais nos atormenta, que também é tratado no Evangelho, é a cólera, por exemplo. Quantos de nós não ficamos encolerizados à toa? Para alcançar a meta a que o homem se destina, é preciso vencer os instintos, aperfeiçoando os sentimentos, ou seja, melhorando-nos, sufocando os germes latentes da matéria. Então, nós temos a capacidade de nos melhorarmos através do autoconhecimento, né? Em sequência, nós temos que fazer o quê? O autoaprimoramento, também chamado transformação moral, também chamado reforma íntima, tá? E somente assim nós temos condições de nos libertarmos dos instintos mais básicos da nossa existência. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos e trazem consigo o progresso, assim como a semente contém em si a árvore. Então, olha só, já falamos aqui, os instintos começam o processo de evolução, vamos para as sensações, vamos para os sentimentos, chegamos no amor. Eles fazem uma comparação com a semente, que a semente vai florescer e vai virar árvore. Tá? Os seres menos avançados são aqueles que, libertando-se pouco a pouco do seu casulo, da sua crisálida, estão escravizados aos seus instintos. Aí eu volto a perguntar, quais de nós não estamos escravizados nos nossos instintos? Quais de nós não estamos presos ao comer, beber, manter relações amorosas? E quaisquer outras coisas mais básicas do básico. Quais de nós vivemos apenas para essas coisas? Quando ele faz a comparação com a semente, então nós temos que comparar o cultivo da terra, tá? Com o trabalho de educação e evolução do nosso espírito. Ele fala assim, o espírito deve ser cultivado como um campo. Então, como é que funciona isso? Para a gente cultivar a terra, como que a gente faz? Primeiro a gente limpa aquela terra, né? Se tiver alguma coisa que está, ou uma planta que, uma erva daninha, ou qualquer coisa de negativo, nós vamos limpar a terra primeiro. Depois que a gente limpa a terra, nós vamos arar a terra, ou afofar a terra, ou fazer os buraquinhos para poder fazer a plantação, para plantar as sementes. Depois nós vamos tampar as sementes com a terra e jogar água. Algumas vezes, só isso não é suficiente. Algumas vezes nós temos que adubar essa terra, dependendo do tipo de semente e dependendo da qualidade dessa terra.
O adubo, em algumas vezes, ele vem antes da semente, tem que ser colocado uma nova camada de terra para depois se colocar a semente. E algumas vezes ele vem por cima da semente, antes da última camada de terra. Vamos trazer isso para a gente. Como nós vamos evoluir os nossos espíritos diante disso? Primeiro, nós temos que limpar-nos das nossas mazelas, dos nossos vícios morais, das nossas dificuldades. Depois, nós temos que verificar a qualidade dessa terra. Será que nós estamos precisando de algum adubo extra? Será que nós estamos precisando de algum tipo de energização, de algum tipo de tratamento? Depois que nós resolvemos essa parte, nós vamos plantar a semente. Como é que é isso? Nós vamos trabalhar dia a dia por nossa melhoria. Um pouquinho por vez, mas constantemente. Nós vamos colocar a terra e aguar constantemente. Nós vamos estudar o tempo inteiro, instruir-nos o tempo inteiro e colocarmos tudo isso em prática o tempo inteiro. Como eu disse, é um exercício constante, é um exercício diário. Tá? Nós somos capazes de mudarmos as nossas atitudes. Então, nós temos que trabalhar para isso. Vou dar alguns exemplos básicos para a gente começar a fazer isso, tá? Suponhamos que eu seja uma pessoa extremamente orgulhosa, extremamente arrogante, que eu me ache superior aos outros. Um exercício para eu começar a modificar isso é todos os dias eu falar bom dia ao porteiro, bom dia ao vizinho, bom dia à empregada do meu trabalho, bom dia à faxineira que limpa a minha casa ou a casa que eu passo por aquele lugar, né? Outro exercício, vamos supor que eu sou desapegado totalmente da minha família, né? Então eu poderia ligar todos os dias, cada dia, para um membro da família diferente, perguntar como que essa pessoa tá, para eu começar a fazer a integração que a gente falou no começo. Mas vamos lá, isso tudo é muito difícil. Então eu vou simplesmente trabalhar a lei de amor comigo mesmo. Então todos os dias eu vou me olhar no espelho e vou dizer para mim mesmo, eu me amo. É um exercício para a gente começar a mudar, para a gente começar a trabalhar a lei de amor. Vamos um pouquinho além. Uma vez por semana eu vou doar 1 hora do meu tempo fazendo algum trabalho de caridade, algum trabalho voluntário. Quem sabe visitar um doente? São pequenas coisas que eu citei, que são partes de um exercício para nós nos modificarmos, para nós nos amarmos mais, para nós trabalharmos o nosso sol interior, para nós trabalharmos a nossa reforma íntima, transformação moral, autoaprimoramento, o nome que vocês quiserem dar. Tá? E esses exercícios é a mesma coisa que aguar a semente plantada no campo do nosso espírito. Toda riqueza futura depende do trabalho atual. E mais do que os bens terrenos, é isso que vai nos levar à gloriosa elevação. Então, a riqueza verdadeira é essa transformação. A riqueza verdadeira é a gente colocar em nós a lei de amor. Nós aprendermos a auxiliar as pessoas, a nos desprendermos em favor do próximo, nós deixarmos de lado as questões materiais. É trabalhar um pouquinho por dia tudo isso. Tá? É então que, entendendo a lei de amor que une todos os seres, encontrareis os suaves prazeres da alma, que são o início das alegrias celestes. Então, gente, veja bem. Entendendo a lei de amor. Então, o que a gente fez aqui? A gente praticamente traduziu em pequenos pedacinhos para que nós pudéssemos entender essa lei de amor. Tá? Para fazer o quê? Para unir todos os seres. Nos próximos itens 9 e 10 vai falar a quem nós devemos amar. Que eu sugiro que todos leiam. E aí o que acontece? Essa lei de amor não se restringe a um núcleo familiar, não se restringe aos cônjuges, não se restringe a um grupo pequeno de amigos. É para todos os seres. E aí nós encontraremos os suaves prazeres da alma, que são o início das alegrias celestes,
Quais são esses suaves prazeres da alma? Quando a gente é capaz de tirar alguém do sofrimento, como foi falado aqui, isso não tem preço. A gente pode até fazer a brincadeira de que para todas as outras coisas existe Mastercard. Mas nesse caso, auxiliar o próximo, não tem preço. Você vê a transformação da outra pessoa, não tem preço, gente. Isso é um prazer que vai acima de qualquer coisa material. Tá? Isso é cultivar a verdadeira lei de amor. Contribuir para que o outro se sinta melhor. Tá? E é isso que realmente importa, é isso que vai nos auxiliar na nossa evolução, na nossa elevação, ao nosso desprendimento das questões materiais. Como eu disse, sugiro que vocês continuem a leitura dos itens 9 e 10 do Evangelho desse capítulo. Tá? E aí eu vou fazer um paralelo aqui. Olha só, a música que o Jazzy estava cantando antes da gente começar, que eu falei assim, é muito perfeito. O amor jamais acabará. O amor realmente jamais acabará. Veja, a lei de amor está aqui para nos auxiliar a aumentar esse amor, fazê-lo crescer cada vez mais. Todos nós estamos aqui estudando um pouquinho do Evangelho, Evangelioterapia, né? Para quê? Para fazermos isso crescer cada vez mais dentro de nós, expandirmos isso, propagarmos isso. Mesmo sendo pequenina, sem cortinas e sem cor, esta casa vai ser linda se Deus for o construtor. Olha só que interessante, isso aqui cabe em dá tantas interpretações, tá? Primeira, desapego da matéria, que é o que está dizendo aqui, que o espírito vai salvar o corpo, o desapego do materialismo. Segunda situação, não são as riquezas terrenas que nos trazem a felicidade, é o que está mostrando aqui. Terceiro, não importa se a casa é pequena ou grande, o que importa é a nossa casa espiritual, o que nós estamos fazendo por nós, o tamanho da nossa lei de amor, o tamanho do nosso coração, o tamanho do nosso sol interior. Quarta interpretação que dá para fazer desse parágrafo. Esta casa que nos acolhe nesse momento, importa o tamanho dela fisicamente? Não. O que importa é o que ela é capaz de fazer por nós. Não será um palacete, nem será uma mansão. Esta casa pequenina é o nosso coração. O nosso coração aqui representa o quê? A lei de amor. Representa o nosso amor ampliando, seja no nosso núcleo familiar, seja na casa espírita, seja onde quer que seja. Tá? Voltado para quê? Para nós auxiliarmos o próximo, acabar com o sofrimento alheio. Tá? O tijolo paciente, o cimento da união, a família construindo o alicerce neste chão. Veja bem, gente, a paciência, uma das virtudes derivadas da lei de amor. Se vocês continuarem estudando o Evangelho, mais para frente fala de várias virtudes que são derivadas da lei de amor, a benevolência, a afabilidade, a doçura, a paciência. Olha isso, o cimento da união. O que nós falamos aqui sobre integração entre as criaturas, sobre a união entre as criaturas? Isso é a lei de amor. A família construindo o alicerce neste chão. Gente, veja bem, a lei de amor é um alicerce para tudo. Se nós não construirmos isso, seja na nossa família espiritual, na nossa família física, na nossa família participantes dessa casa de oração, se nós não construirmos esse alicerce na lei de amor, o que acontece? Nós seremos igual o homem que construiu a sua casa sobre a areia e não sobre a rocha. Então, é o que eu falo, como a sintonia é perfeita, né? É divino. Falta 1 minuto para acabar. Eu quero falar que eu adorei as suas músicas. Foram perfeitas para o momento e para hoje. Eu não sei o que acontece com os espíritas, né? Que às vezes a gente não pode bater palma, eu acho isso cúmulo. Então, eu tô batendo palma agora, tá? E agradecer mais uma vez a oportunidade de ter podido estar aqui pela primeira vez. Eu espero que eu consiga ter passado um pouquinho sobre a lei de amor para vocês.
e especialmente para mim, em primeiro lugar, que os meus ouvidos estão mais perto da minha boca, existe uma razão para isso, tá? E que a gente possa cultivar isso no nosso dia a dia, um pouquinho por vez. Que vocês lembrem dessa questão do exercício. Isso tudo é um exercício diário. A gente vai trabalhando um pouquinho por dia, para que nós possamos amar mais. Porque é o que está nos próximos itens. Amai mais para ser desamados. E boa noite a todos e muito obrigada.